Olá, turma. Na aula de hoje nós vamos trabalhar a mitocôndria, tá? Na segunda parte da aula. Nesse primeiro momento nós vamos trabalhar como que a energia é transformada, armazenada e processada dentro dessa organela citoplasmática que é a mitocôndria, tá bem? Bom, turma, a energia que é utilizada pelas células eucarióticas, para realizar as atividades, etc., essa energia ela provém da quebra, né? Provém da ruptura das ligações nas moléculas de compostos orgânicos. Esses compostos são ricos em energia, tá? Por exemplo, na célula vegetal, essa energia a priori vem da luz solar, né? Que capta essa energia solar, essa energia luminosa, converte a energia química, tá bom? Na célula vegetal, esses compostos, eles são sintetizados com a energia resultante da transformação, como eu disse, da energia solar, não é? Em energia química durante esse processo. Esse processo dá-se o nome de fotossíntese, não é isso? Fóton significa luz, né? Etimologia, e síntese, produção, síntese, tá bom? Na fotossíntese, tá? Graças aí, perdão, principalmente a clorofila, o pigmento, se processa e acumula energia solar lá nas ligações químicas, tá? Dos hidratos de carbono, que os principais aí são as hexoses, tá bom? Com 6 átomos de carbono, tá? Que aí se polimerizam para formar o amido, tá? Ou seja, se você perceber, essa energia a princípio veio lá da luz solar, foi convertida através da clorofila, etc. Agora serve como um nutriente, né? Um nutriente aí secundário para as plantas, né? Para formar o amido. As hexoses que são originadas na fotossíntese, elas são fonte de energia. O carbono, tá? Também o carbono está em condições de ser utilizado para a síntese de diversas moléculas. Nós vamos ver basicamente. Em um determinado momento lá do processamento da energia, lá para frente, lá da energia celular, nós vamos ver que esse carbono ele vai ser processado, armazenado e utilizado diversas vezes, mas isso é uma outra história, tá? Bom, turma, as nossas células, não usam diretamente a energia que é liberada nos hidratos de carbono e gordura, tá? A gente não utiliza isso diretamente. A gente utiliza um composto intermediário, que é o ATP, adenosina trifosfato, certo? Que geralmente é produzido graças à energia contida nessas moléculas de glicose, tá? De açúcar e de ácidos graxos. Bem, nos animais, os ácidos graxos, eles são, assim, analisando do ponto de vista quantitativo, claro, é uma fonte energética bem importante, mais até do que os carboidratos. Por exemplo, enquanto você tem aí um mol, tá? Um mol é uma molécula grama de glicose que gera 38 mol de ATP, tá? Um mol de glicose gera 38 de ATP. O mol de ácido palmítico, que é uma gordura, gera 126 mol de ATP, ou seja, um valor muito maior de energia, tá? Por exemplo, um indivíduo adulto aí que tem energia depositada em glicogênio, daí dá para um dia, 2, 3 dias. E gordura, no caso de gordura, essa gordura ela fornece energia suficiente aí para cerca de um mês você poder utilizar das suas reservas, ou seja, a gordura ela fornece mais energia do que carboidratos, isso é fato, tá bom? Porém, essa energia ela é mal aproveitada. Ela não é oxidada o suficiente ao ponto de obter uma energia de bom proveito. Ou seja, quem fornece mais energia? Um mol de gordura ou um mol de carboidrato? É um mol de gordura. Só que o que é mais eficiente para o metabolismo de obtenção de energia são os carboidratos, tá? É a glicose. Por isso que a nossa reserva energética, quando ela é quebrada, se reserva acontece em forma de glicogênio, quando ela é quebrada em moléculas de glicose, tá bom? Quando o organismo está em repouso, as células usam mais glicose proveniente do glicogênio. Durante exercício físico, por exemplo, se ele for intenso e assim em tempo suficiente, vai chegar a um ponto que essa reserva, foi totalmente
consumida e vai haver já a mobilização aí de ácidos graxos que serão consumidos aí, removendo agora a reserva das gorduras, né? Tá bom? O nosso citoplasma, ele tem energia acumulada. Onde é que está a energia? Está lá acumulada, tá? Dentro das moléculas de triacilglicerídeos, tá? Que são as gorduras neutras, dentro de molécula de glicogênio, e também aí sobre a forma de compostos intermediários. É importante ressaltar isso, que são altamente ricos em energia, mas dos quais o mais importante mesmo é o ATP. O ATP, turma, é o combustível da célula, tá? Os triacilglicerídeos e o glicogênio, eles representam o acúmulo de energia de uma forma estável, concentrada, mas dificilmente acessível, tá bom? Ao passo que o ATP, se você verificar, se você analisar, ele é um composto instável. O adenosino trifosfato é um composto instável, tá? Não contém energia, não tem energia concentrada, ele não tem energia concentrada. Mas ele pode, a vantagem do ATP, e muitos pensam, professor, por que não o GTP, por que não o MTP? Porque ele é facilmente utilizável, tá? A gente tem uma enzima que ela rompe com facilidade, que é a ATPase, tá? E ela é muito abundante na célula, por isso o ATP, tá? E não o GTP. E se você verificar, a decomposição da glicose em água e gás carbônico, que ocorre durante a respiração celular, ela rende aí cerca de 690 quilocalorias por mol, tá bom? Da glicose. Enquanto a hidrólise das ligações ricas em energia do ATP rende só 20 quilocalorias por mol. Apenas isso. Glicogênio e gordura, eles podem ser comparados. Tem uma analogia que eu costumo falar, e alguns autores também costumam fazer uma comparação com glicogênio e gordura da seguinte maneira. Dinheiro no banco, né? Glicogênio e gordura é como se fosse o dinheiro no banco, e o ATP é o dinheiro no bolso, né? De fato, se você for analisar, o dinheiro que é depositado no banco, ele é estável. Teoricamente, ele não está sujeito a roubo, perda, etc. Tá? E aí pode ser acumulado, tá? Em grandes somas, teoricamente. Agora, o dinheiro no bolso aqui, que no caso é o ATP, como eu disse, ele é instável. Ele só pode ser guardado em quantidades ínfimas, pequenas, limitadas. Mas ele é facilmente acessível quando é necessário, quando o corpo é necessário. No caso, quando você quer pegar o dinheiro no bolso. É uma analogia que se tem entre energia disponível com maior facilidade ou não, tá? Uma coisa que é importante ressaltar, pessoal, é que a glicose, a combustão da glicose é um processo abrupto. Ou seja, um processo grosseiro, tá? Abrupto, intenso. Que se for rápido e ocorre em altas temperaturas, se isso ocorresse dentro de uma célula, ela queimaria instantaneamente. É isso que aconteceria. Mas, porém, as nossas células, elas têm um sistema que oxidar, quem precisar revisar o que é oxidação, redução, é tirar elétrons livres. Ela oxida lentamente os nutrientes, devagar. Libera aí energia, eu sei que não estava gravando, liberando energia gradualmente. Aí produz água, obviamente, que é o produto, e dióxido de carbono, né? CO2. Esse processo aí, lógico, ele consome oxigênio, produz CO2, é a respiração celular, turma. É a respiração celular. As células utilizam dois mecanismos, as nossas células, tá? Respiração celular acontece em dois mecanismos. É a glicólise anaeróbia, tá? Glicólise anaeróbia, vamos já comentar sobre ela, que acontece no citosol. Olha a seta apontando aqui, ó, para o citosol, tá? Que é o citoplasma da célula. E a fosforilação oxidativa, que acontece na mitocôndria, na organela mitocôndria, ok? Vamos falar primeiro aqui da glicólise anaeróbia. Vamos saber o que acontece na glicólise? A glicólise, já sabemos que acontece no citoplasma celular, tá?
ela é o processo de uma sequência aí de 11 enzimas citosômicos. Não vou falar da bioquímica de como isso ocorre, mas a transformação gradual aí de uma molécula de glicose, não há consumo de oxigênio, tá? Por isso anaeróbia, produzindo duas moléculas de piruvato ou ácido pirúvico. Claro, liberando energia. Essa energia é armazenada em moléculas de ATP, adenosina trifosfato. Lembra que o ATP é a nossa moeda energética. A gente vai trabalhar com ATP, tá? O ATP ele se forma a partir do ADP, que é o adenosina de fosfato. Tá? Por que tem essa participação? Turma, o que fornece a energia necessária, o ponto inicial, o estopim para isso acontecer, são os fosfatos inorgânicos existentes aí no citoplasma. Por isso a equaçãozinha aí, 2ADP mais 2 fosfatos inorgânicos, fornecendo energia da glicose, fornecendo aí 2 ATPs, tá? Nesse processo aí, a célula armazena 20 kcal para cada mol de glicose. É pouco, tá? Cada mol de glicose degradada, tá, fornece aí 20 kcal. Essa degradação da glicose não é necessário ter oxigênio, tá? Por isso que o nome é glicólise anaeróbia. Tem um nome conhecido aí de vocês, talvez. Isso aqui é a fermentação, se você perceber, tá? É a fermentação. Como eu disse, a glicólise ela é um processo ineficiente. Ou melhor, ineficiente é errado. Pouco eficiente. Pouco eficiente. Porque, por exemplo, aí das 690 kcal por mol presente aí na glicose, só 20 kcal serão aproveitadas. É muito pouco, tá? É como se fosse aquele motor que você liga e ele esquenta muito para funcionar, tá? Ele não está aproveitando totalmente boa parte da energia. Tem uma parte que está sendo eliminada aí na forma de calor, não está sendo aproveitada, tá? É como se fosse isso a glicólise, tá? Por isso que ao longo da evolução aí dos milhões de anos das nossas células, o que acontece? O nosso corpo e os animais, a célula animal desenvolveu aí ao longo da evolução mecanismos que são mais eficazes para a extração de energia dos nutrientes, etc. Porque se fosse só pela glicólise, nós teríamos aí 2 ATPs. No nosso exemplo, 20 calorias aí aproveitando de 690 kcal de glicose, tá bom? Aí o que acontece? A fosforilação oxidativa. Fosforilação oxidativa, ok? Turma, enquanto a glicólise é anaeróbia, claro, e acontece no citoplasma, a fosforilação oxidativa ela é aeróbia, ou seja, há participação de oxigênio, de O2, tá? Com o advento do oxigênio na atmosfera, foi desenvolvida uma via metabólica, tá? Claro, isso não foi tão simples assim, eu estou simplificando aqui para você. Que tem um maior rendimento energético agora, bem superior, claro, da glicólise. A fosforilação oxidativa, perdão, a fosforilação oxidativa, ela tem um rendimento energético superior à glicólise. A fosforilação, como nós vimos, acontece nas mitocôndrias, a glicólise acontece no citoplasma da célula, tá? Por exemplo, aí, cada mol de glicose, além dos 2 mols de ATP, que é obtido pela via anaeróbia, a fosforilação ela produz 36 mols de ATP. Imagine a quantidade de mitocôndrias na célula, centenas, milhares, cada uma produzindo 36 mols de ATP. Alguns autores terão aí 36, 38, não é um número bem fixo não, tá? Então não atentem para essa questão não. O que interessa é o processo aqui, tá bom? Olha só, turma. A fosforilação oxidativa, o piruvato, ele é oxidado até se formar água e gás carbônico, tá? E aí tem um alto rendimento energético. Normalmente, a gente divide didaticamente, eu gosto de dividir em três partes, porque são mecanismos distintos, totalmente distintos, mas que eles estão fortemente entrelaçados, tá bom? A primeira vamos lá. Você percebe, antes de passarmos aqui, o piruvato sendo degradado, tá bom? A gente vai falar novamente sobre isso. Mas vamos dividir agora aqui a fosforilação oxidativa
em 3 etapas, digamos assim. A primeira é produção de acetil com enzima A. A segunda é o ciclo do ácido cítrico. É o ciclo de Krebs, tá? E a terceira etapa é o sistema transportador de elétrons. Nós vamos falar de cada uma isoladamente, tá? Cada uma isolada. Aqui na imagem, antes de a gente iniciar, você percebe aí um desenho esquemático que mostra a glicólise, aqui ó, a glicólise ocorrendo no citoplasma da célula, tá? Ó. Tá? No citosol, no citoplasma. Enquanto a produção da acetilcoenzima A e a oxidação fosforilativa, ou seja, que faz parte da oxidação, se processa já aqui no interior das mitocôndrias, ó. Oxidação, a fosforilação oxidativa e a glicólise aqui no citoplasma. Só para ficar claro aí para você, tá? Se você não estiver enxergando isso aí. Bom, a maior produção de ATP ela ocorre no interior da mitocôndria, tá? Dentro da mitocôndria. Ok? Isso se dá, pessoal, em razão da oxidação desses substratos que foram oriundos lá da glicólise. Não pense como dois processos separados, não. Esse é o grande erro do aluno aqui nesse momento, tá? É uma sequência, tá bom? Ok, não é? Vamos passando adiante aqui. Como que ocorre? Eu falei que a produção de acetilcoenzima A é a primeira etapa da fosforilação oxidativa. A gente vai saber como que se forma. Eu sei, são nomes complicados, são nomes que é difícil de gravar às vezes, né? Mas eu vou tentar dirimir aqui e falar com uma linguagem mais simples possível para você tentar entender isso aqui, tá? A acetilcoenzima A, ela é produzida a partir do ácido pirúvico. Olha só. De onde que veio esse ácido pirúvico? Ele veio lá da quebra, lá da oxidação da glicose. Não eram 6 átomos de carbono? Aqui o ácido pirúvico tem 3, então são 2 moléculas de ácido pirúvico aqui, sempre com descarboxilações aqui, ó. O objetivo aqui é oxidar essa matéria orgânica. Você observa aqui um NAD oxidado, para quem não sabe, por favor, vá pesquisar. Mas resumindo, o NAD oxidado aqui é o NAD+, tá bom? E você tem o NAD reduzido, que é o NADH. Quem reduz ganha. Ganha o quê? Elétron. Por favor, não confunda isso, tá? Então, o objetivo aqui, o piruvato, que é derivado lá da glicólise e dos ácidos graxos também, é importante destacar isso, tá? Essa derivação aqui ela pode acontecer tanto nessa via, quanto pela beta-oxidação dos ácidos graxos. São 2 vias, ou seja, a via de glicose, normal, não tem glicose, não tem problema, tem beta-oxidação de gordura, só que é uma via ineficiente, tá? Então, isso aí vai gerar a nossa acetilcoenzima A. Professor, e para que acetilcoenzima A? Olha, criatura, é a acetilcoenzima A que vai entrar no ciclo de Krebs. Então, está preparando aí para iniciar o ciclo de Krebs, tá bom? Então, para você entender isso aí de forma direta, o ácido pirúvico veio da glicólise, ele é descarboxilado, oxidado e convertido em acetilcoenzima A, numa linguagem direta, tá? A transformação, isso parece ser simples, de fato, a explicação é simples, só que o processo é complexo, tá? A transformação desse piruvato em acetilcoenzima A, ela só acontece devido a um sistema, e é um sistema multienzimático, são várias enzimas da matriz mitocondrial. Esse processo está acontecendo na matriz mitocondrial, tá? Tem várias desidrogenases aí participando, que são enzimas do piruvato, tá bom? Com várias cópias dela. Bom, esse complexo aí converte o piruvato, reenfatizando em acetilcoenzima A, libera CO2 e é isso que é eliminado lá da mitocôndria. E é a acetilcoenzima A, pessoal, que entra no ciclo do ácido cítrico ou no ciclo de Krebs, tá? A acetilcoenzima A, assim gerada, ela entra no ciclo do ácido cítrico. É isso aqui que vai ser oxidado como matéria orgânica. Ou seja, você percebe que foi glicose, foi ácido pirúvico, foi oxidada, tudo isso foi oxidado, foi convertido em acetilcoenzima A para entrar no ciclo de Krebs. Compreende a beleza desse processo? Tá?
por favor. Bom, aí nós chegamos aí no ciclo do ácido cítrico, tá? De antemão, a gente não vai entrar dentro do escopo de explicar o que acontece em cada etapa. Isso aí é uma aula totalmente separada de bioquímica, tá? Mas eu vou lhe ensinar a entender o ciclo de Krebs. Olha só o que acontece. O objetivo do ciclo de Krebs, ou do ciclo do ácido cítrico, é roubar elétron. É roubar elétrons. Esse é o objetivo, é capturar elétron da glicose. Esse é o objetivo do ciclo de Krebs, tá? E onde que ele ocorre? Lá na matriz mitocondrial. Os elétrons, eles são roubados, tá? Entre aspas, aí, capturados, tá? Como queiram, por algumas moléculas. Por moléculas, na verdade, que você observou lá, pelo NAD. O NAD é o nicotinamida, adenina, dinucleotídeo. Eu sei, é um nome grande, mas são desidrogenases que têm essa função de capturar elétrons. E o FAD, tá? Que é o flavina, adenina, dinucleotídeo. E citocromos, ou seja, quem que realiza essa captura de elétrons? O NAD, FAD e citocromos. Eles funcionam como transportadores aí de elétron, tá? São eles que são responsáveis pelo processo de oxirredução. NAD, o FAD e citocromos, tá? Entenda isso de uma vez, tá? A todo momento aí está sendo produzido hidrogênio, H+, hidrônio. Tá? Esse hidrogênio ele é resultante da oxidação do que era a glicose, do que é piruvato e do acetil. Tá bom? Pessoal, o objetivo do ciclo de Krebs não é fornecer ATP. Ele é pobre em ATP, ele só fornece 2 ATPs. Tá? 2, é isso mesmo, só 2 ATPs. Nós vamos ver que ele tem uma outra função. Tá bom? Então, o objetivo do ciclo de Krebs do ácido cítrico é capturar elétrons. Quem faz essa captura são as desidrogenases, NAD, FAD e os citocromos, tá? Eles funcionam aí como transportadores de elétrons. Bom, olha só o acetilcolina, acetilcoenzima entrando aqui no ciclo. Isso aqui está acontecendo na matriz mitocondrial. Lembre-se, são 2 moléculas de piruvato, então tudo que nós falarmos aqui no ciclo de Krebs vai acontecer 2 vezes. Tá? Então, todo o produto será em dobro. Você percebe aqui, ó, acetilcoenzima de citrato até oxalacetato, não é isso? Passando por várias descarboxilações. Aqui, descarboxilação é perder dióxido de carbono, tá? E o que esse NAD está fazendo aqui, esse FAD? Ele está capturando elétron. Ele está capturando elétron, está sofrendo processo de oxirredução. Para quê? Lá no final, na cadeia respiratória, que é a última etapa, serão importantes para a respiração celular. Senão você morre, senão você não respira, rapaz. Tá? Veja bem, aí você observa a transformação do carbono, desde citrato, que é um composto aí com 6 átomos de carbono ainda, até o oxalacetato, com 4 átomos de carbono. Então, o ciclo de Krebs ele é um ciclo dinâmico. Ele participa aí de lipogênese, glicogênese. Tá? Nós chamamos isso, lá em bioquímica, de ciclo anfibólico. Ele participa de várias vias, porque ele participa de várias vias no nosso corpo. É um ciclo dinâmico. Então, turma, nós já sabemos que o objetivo do ciclo de Krebs é capturar elétrons, e a importância dele é que ele oxida toda a matéria orgânica. O que é oxidar a matéria orgânica? É retirar elétrons livres da matéria orgânica. Para quê? Ora, você precisa capturar elétron porque tem que ter um aceptor final para capturar a molécula de oxigênio que você absorve na respiração. Lá no seu pulmãozinho aí que você absorve esse oxigênio, respira esse oxigênio. É para isso que serve, tá? Aí lá no final o oxalacetato novamente se liga ao acetil, continuando, e por isso que a gente chama de ciclo, né? Ele acontece aí um ciclo mesmo. Então, tá? E você tem um saldo aí, o resultado final. É isso mesmo, como eu falei para vocês, são 2 mols de ATP por glicose. Então o saldo final é pouco em ATP, porque o objetivo do ciclo de Krebs não é produzir energia ATP, é produzir elétrons livres, é oxidar a matéria. Então lá, o resultado H+, muito hidrônio, muito H+, hidrogênio, CO2 e 2 mols de ATP por mol de glicose consumida. Tá? Esse é o objetivo. O que mais? Nós temos as desidrogenases. 6 moléculas aí de NAD, não está aí no slide, mas anote aí onde você estiver fazendo seu resumo.
tem 6 moléculas de NAD, que é o nicotinamida, adenina, dinucleotídeo. O NAD reduzido, tá? Com H. E FAD também reduzido. Lembre-se, são 2 voltas, tudo será dobrado aí. Então, para cada volta simboliza aí cada molécula do piruvato, tá bom? Certo? Espero que tenha ficado claro. Então, eu já disse isso aqui, né? Então, qual que é a função do ciclo? É produzir elétron. Esse elétron com alta energia, né? Tá bom? Produzir elétron. Essa é a função. Além de tudo que foi falado, é um ciclo anfibólico, etc., ele fornece metabólito para síntese de aminoácidos. Ou seja, nós chamamos isso de anfibólico, tá? Ele fornece, aí tem várias vias, além de ele fornecer esses metabólitos para o ciclo de síntese de aminoácidos e hidrato de carbono. Nós vimos até agora a formação da acetil-CoA, ou seja, a fosforilação oxidativa, vimos a primeira parte, formação acetil-CoA, ciclo de Krebs, que é o ciclo do ácido cítrico, e agora a terceira etapa da fosforilação, que é o sistema transportador de elétron, ou cadeia transportadora de elétron. Alguns autores chamam de cadeia também. Tá? Ou cadeia respiratória também, tudo bem. Tá? A cadeia respiratória, tá? A cadeia transportadora de elétron, ela acontece lá nas cristas mitocondriais. A gente vai, para quem não viu ainda, a gente vai estudar a anatomia da mitocôndria já, em um momento aqui mais adiante. É a membrana interna da mitocôndria. Você viu que o ciclo de Krebs acontece lá na matriz, tá? O sistema transportador, a cadeia respiratória, acontece nas cristas. É uma cadeia, tá? Ela é formada por enzimas aí que são e compostos também não enzimáticos. Cabe destacar isso. Às vezes a gente pensa que são só enzimas participantes, mas também tem compostos não enzimáticos lá no interior da mitocôndria, que a função é transportar elétrons. Por isso o nome sistema transportador de elétrons. Perdão, turma. Dentre esses transportadores, tem aí um que é muito falado dentro da bioquímica, tá? E é o mais conhecido, são os citocromos. O citocromo, pessoal, é um composto orgânico que é rico em ferro, tá? Ao longo dessa cadeia, ele transporta elétrons de alta energia. De onde vieram esses elétrons? Lembre-se, lá do ciclo de Krebs, tá? Olha só os elétrons participando aqui agora, tá? Eles transportam os elétrons de alta energia e que gradualmente eles cedem. Pessoal, onde que está a energia? A energia que fornece para a célula funcionar, ela está na ligação química. Quando ela é quebrada, fornece energia. Tá? Cede essa energia aí que é veiculada, que é levada para lugares determinados aí da cadeia em que ocorre a síntese de ATP. O objetivo aqui é, graças à cadeia respiratória, que ocorre a produção de 36 ATPs. Olha só a diferença da glicólise. Tá aqui em cima na imagem, ó, ocorrendo a glicólise, produção de 2 ATPs, muito pouco, não é? E olha o final, olhe bem para o final do processo. Passou aqui, produção de acetil-CoA, ciclo de Krebs aqui, e a cadeia respiratória produzindo 36 ATPs. Olha só a diferença, tá? Esse processo ele é altamente eficiente agora, tá? Esse processo é tão eficiente por cada ATP por mol de glicose. São 36 mol de ATP por mol de glicose. Ou seja, uma glicose fornece 36 ATPs. É muita coisa. Lembrando que a célula tem milhares de mitocôndrias. Dependendo aí da região onde ela se encontra, esse número pode ser superior também, tá? Por exemplo, células musculares aí. Tá? Aí na imagem ao lado, você tem uma ilustração dos processos que eu acabei de explicar. Começa a respiração celular anaeróbia, tá? Com a glicólise, tá? A primeira etapa aí, a acetilcoenzima A, o ciclo de Krebs, tá? Qual que é o objetivo do ciclo de Krebs? Olha esses elétronzinhos aqui, ó, sendo produzidos. Olha o H+ aqui. Quem que tá removendo esse H+? São as desidrogenases aqui, ó. Ó, desidrogenases aqui, tá?
Então aí, essa linha azul, você obviamente já percebeu que aqui é uma mitocôndria. Se trata de uma mitocôndria, não é? E aqui o que está acontecendo, formação de acetil-CoA, ciclo de Krebs e cadeia transportadora de elétrons no interior da mitocôndria. Os elétrons, eles percorrem a cadeia transportadora, tá? E produzem muito ATP. Como? Com a quebra da energia, com a quebra da ligação que vai fornecer energia, ou melhor dizendo, com a quebra da ligação que irá fornecer energia, tá? Você percebe a presença do hidrônio aqui, H+, ó, os prótons, tá? Eles combinam-se com o oxigênio, que é ativado por um sistema que nós chamamos de sistema citocromo oxidase. E aí, o que tem? E aí, o que há? Isso produz água, rapaz. Produz água. O saldo aí é água. Observe aí que no citosol, 1 mol de glicose produz 2 mol de ATP. Aqui, ó, em cima, voltando aqui. 1 mol de glicose produz 2 mol de ATP. Permanece aí com essa energia nas moléculas, formando o piruvato. Nós já falamos como é que ele se forma. O piruvato entra na mitocôndria. E aqui tem duas vias, tá? Essa via e a beta-oxidação dos ácidos graxos. Ambas darão em acetilcoenzima A. Estamos falando dessa, tá? O piruvato aqui entra na mitocôndria, em que essa energia que restou aí de mol inicia, essa energia que restou de mol, ela vai iniciar o processo da formação do acetil-CoA. Ela é transferida aí, essa energia é transferida até a cadeia respiratória. Pessoal, portanto, a mitocôndria ela aumenta muito a capacidade celular de aproveitar a energia contida no nutriente. Essa é a função da mitocôndria, é como se fosse um amplificador. Tá? É como se ela aumenta, potencializa a quantidade de energia. Observe ainda a entrada aí de energia, tá? Perdão, a entrada aqui de oxigênio, ó, oxigênio. Olha a entrada de oxigênio. E ADP. No interior da mitocôndria é cheio disso. Eu falei lá no início, tá? ADP, adenosina de fosfato e oxigênio aqui, ó. Tá? Esse desempenho aí, obviamente, ele não mostra, ele não está evidenciando nesse esquema, ele é ótimo, mas ele não evidencia que a mitocôndria necessita também de fosfato inorgânico, tá? Para que o ADP ele seja transformado em ATP. Não tem aí. Ok? Isso aqui é a imagem central dessa aula de transformação de energia, turma. Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Certo? Deixa eu ver se tem mais algo para explanarmos daqui. Bom, e aí nós chegamos na parte das mitocôndrias, da anatomia das mitocôndrias, visto que já aconteceu aí com a energia que foi processada no interior das nossas células, e a gente vai conhecer agora essa organela. Eu consigo enxergar uma mitocôndria com um microscópio óptico de luz? Não, você não vai enxergar. É extremamente pequeno, tá? Pequeno quanto? Micrômetro, tá? 0,5 micrômetro de tamanho. Você não vai enxergar uma mitocôndria. Você só vai enxergar a sombra dela no microscópio eletrônico de varredura. Ela é colorida artificialmente. Mas vamos lá. As mitocôndrias, elas são organelas celulares, como eu já disse. Ela está presente em praticamente todas as células eucarióticas. Todos os organismos eucarióticos, tá? Como vocês já devem saber, eu espero que sim, ela é responsável, adivinhe, pela respiração celular. Tá? As mitocôndrias são responsáveis pela respiração celular. E quando você fala em respiração celular, você está falando em fosforilação oxidativa. São sinônimos? Sim. Fosforilação oxidativa e respiração celular são a mesma coisa. Tá? Só que é uma forma mais rebuscada de dizer que você respira. Tá? Bom, as mitocôndrias são encontradas em um número maior, acho que eu comentei isso agora há pouco, de células em regiões em que há maior gasto energético. Eu dei o exemplo aí de células musculares, mas também células secretoras, células excitatórias, etc. São mais abundantes nessas regiões. Vamos ver os componentes aí e constituição das mitocôndrias, tá? A mitocôndria ela tem uma constituição lipoproteica, tá? De lipídio e proteína. O que tem lá de... Elas têm o DNA próprio, tá? O DNA é circular. E também tem as variedades de RNA. RNA mensageiro,
Perdão, turma, perdão. RNA transportador e RNA ribossômico. Vamos analisar agora aí cada componente juntos aí. Vamos ver o que que tem. Olha só. Aí um corte da mitocôndria, você percebe a membrana interna, membrana externa, a crista mitocondrial, que é o espaço aí da membrana interna, tá bom? Crista da membrana interna. A matriz mitocondrial. O que tem mais? Tem ribossomos aderidos. Ela fabrica suas próprias proteínas. E outra coisa interessante, ela tem DNA próprio, um DNA circular. Bom, onde que acontece o ciclo de Krebs? Aqui, ó. Olha o ciclo de Krebs que nós falamos. Acontece aqui nessa estrutura. Tá bom? Na matriz mitocondrial. Onde que acontece o sistema transportador de elétron, cadeia respiratória? Aqui, na crista mitocondrial, que é a membrana interna. Certo? Então você tem a membrana externa. Basicamente, aí 50% lipídio. Você viu que é lipoproteica. É 50% lipídio e 50% proteína. Tá? Ela tem a parte externa da mitocôndria, ela tem uma fluidez maior. E não pense que é fechado, não. Ela tem uns poros que nós chamamos de porina. É uma proteína aí transmembrana. Tá? É um canal transmembrana, que não deixa de ser uma proteína. A interna, esse valor, essa proporção de lipídio e proteína, ela é diferente. 20% é lipídio, 80% é proteína. Isso ocorre por causa da seletividade, que é mais exigente nessa membrana interna. Acontece a cadeia respiratória aí, então a quantidade de proteínas seletivas ela tem que ser maior. É um processo importante, tá? Depois a gente pode comentar sobre isso em aulas futuras, sobre como age um veneno aqui durante a respiração celular, alguma substância que inibe a respiração. Mas enfim, é tema para outra aula. Tá? E a membrana interna, ela possui, além disso o quê? Lipídio, proteína, ela possui um fosfolipídio, que é a cardiolipina. E adivinha onde é que tem isso também? Cardiolipina também tem bactérias, algumas bactérias, tá? A cardiolipina, ela contribui para dificultar a passagem de íons, por exemplo, e algumas outras moléculas através dessa membrana. Tudo isso é um sistema de contra substâncias que possam dificultar o processo de respiração celular. E olha só quem tem isso. A mitocôndria e algumas bactérias. Boa parte das bactérias que são benéficas, tá? Não as deletérias. Tá? E aí você percebe a matriz mitocondrial. Aqui, ó, matriz mitocondrial. Ela tem uma mistura aí concentrada de enzima. É como se fosse lá aquela matriz, lá o citosol da célula. Tá bom? Tem uma mistura aí de enzimas, tá? Essas enzimas, obviamente, elas são necessárias lá para a oxidação do piruvato, não é? Piruvato de ácidos graxos. Lembre-se, são duas vias. É a via da acetilcoenzima A e a via da beta-oxidação. A oxidação do piruvato e dos ácidos graxos. Além disso, tem aí DNA genômico mitocondrial, que é circular, é diferente do nosso, que é dupla hélice, né? O DNA da célula mesmo, normal, o DNA lá do núcleo celular. Aqui não, o DNA circular. Enfim, a gente vai comentar disso também. E temos aqui o espaço intermembranoso, ou espaço entre as membranas, que contém também enzimas que vão utilizar o ATP, que ele é proveniente da matriz, para fosforilar outros nucleotídeos, por exemplo. Tá? Ok? Espero que tenha ficado claro aí, essa parte. Bom, um tópico bastante relevante é sobre a origem das mitocôndrias. Tá? Você achou curioso que as mitocôndrias têm DNA? Não é? Os cloroplastos também têm DNA. Também têm DNA. Vários tipos de RNA, tá? E as mitocôndrias, elas têm um mecanismo de autorreprodução própria. Elas possuem isso. Além de outros dados também que basicamente sugere que as mitocôndrias elas se originaram de bactérias aeróbias, tá? No processo de simbiose, sabe? É tipo o Homem-Aranha lá e o Venom, sabe? De simbiose. Ou seja, olha, eu te dou proteção e você me dá energia. A célula dava proteção, né? Era maior. E a bactéria, que ainda não era mitocôndria, eu te dou mais energia. Então foi isso que aconteceu. Uma relação endossimbiótica aí de células
anaeróbias nos primórdios da vida na Terra, tá? É admitido hoje, pessoal, que durante o processo evolutivo as mitocôndrias elas perderam gradualmente a maior parte do seu genoma. E tem evidências nisso, como o citocromo também ele fornece isso pra gente, onde a gente vai fazer a banda dele, tá? Em laboratório. Então, basicamente, as mitocôndrias se tornaram dependentes de proteínas que são codificadas no núcleo da célula. Ou seja, se alguém perguntou ou não sei se tive essa dúvida, eu tive essa dúvida na época. A mitocôndria poderia hoje sobreviver fora de uma célula eucariótica? Não, não é possível. Então não é uma bactéria. Não, não é bem assim. São longas evidências aqui que eu poderia explicar para vocês, mas não é o nosso objetivo, tá? Mas saibam que elas estabeleceram uma associação, uma relação endossimbiótica, tá? Entre as células anaeróbias nos primórdios e essas bactérias, que ainda não eram mitocôndrias, tá? Como você pode observar aqui, ó, olha só o núcleo, uma bactéria aqui que viria a ser a mitocôndria, ó, ela entrando aqui, a célula fagocitando, ela foi ficando, ó, e a célula eucariótica com mitocôndrias agora. Então essa célula que antes não possuía. E o que possibilita? A pergunta é, o que possibilita uma célula produzindo mais energia? Possibilita crescimento. Possibilita um desenvolvimento mais complexo das suas estruturas. E foi isso que aconteceu, tá? Tem outra indicação também, bem sugestiva, tá? Se você observar, e fique bem atento que eu já falei isso, é o fato de mitocôndria ela ter uma dupla camada de membrana. Ela tem membrana plasmática. Ah, professor, as outras organelas também têm. Não como a mitocôndria e cloroplasto. Não como elas. Porque a membrana interna tem cardiolipina, que a gente encontra só em bactéria. Tá? Então é uma evidência bem forte para essa origem das mitocôndrias, tá bom? A membrana interna é muito semelhante à de bactérias, extremamente. E se você observar, fazendo aqui uma observação, os antibióticos que inibem a síntese proteica bacteriana, como exemplo, perdão, turma, eles também agem sobre as mitocôndrias. Os mesmos antibióticos, tá? Os mesmos antibióticos que agem na síntese proteica bacteriana. É importante destacar que antibióticos não agem só em membrana de bactéria, não, tá bom? Mas eles também agem na parede das mitocôndrias. Dependendo da concentração, pode trazer aí um malefício para o organismo. Bom, ok? E reprodução das mitocôndrias? Como é que acontece? Bom, antes que a célula se divida, tá? A mitocôndria ela se reproduz. Aí ao lado você está vendo a micrografia, aqui um esquema, à esquerda. Perdão. Garganta. Se você observar aí do lado, todos os componentes são duplicados. Tudo na mitocôndria vai ser duplicado. A reprodução ela ocorre por fissão binária. Tá? É assim que ocorre a reprodução de mitocôndria. Ela cresce, um aumento significativo em seu tamanho, e se divide. Parece simples, mas não é bem assim, tá? Envolve todo um processo genético aí por trás e ativação de genes específicos. Nem toda mitocôndria existente, é importante deixar claro isso, sofre fissão, tá? Nem todas. Para compensar isso, tem umas mitocôndrias que elas se dividem várias vezes. Podem passar a vida se dividindo no nosso corpo, tá? Outras nunca irão se dividir. Daí, para isso acontecer, nós sabemos que ocorrem dois processos, não é isso? Que é o processo de transcrição e replicação do DNA. Só que aqui no nosso caso é o DNA mitocondrial, tá? Não é o DNA nuclear, não. Estamos falando no interior da mitocôndria, por favor. Obviamente acontece transcrição, replicação do DNA e síntese de proteína, tá? Lá na matriz da mitocôndria. Tem uma observação que a maior parte das proteínas que medeiam esses processos, outra evidência, elas são codificadas lá no genoma nuclear, lá do núcleo da célula, no núcleo, tá? Na organela núcleo. E elas são importadas para a organela mitocôndria. Ou seja, tem uma certa dependência, tá bom, turma? Não acontece exclusivamente só com a mitocôndria, não.
As cópias do DNA mitocondrial, elas estão distribuídas aí na matriz, no que nós chamamos de grupamento, chamado de nucleóides, tá? Essas porçõezinhas aí que vocês estão vendo aqui, ó, são grupamentos aí, nucleóides. Semelhante à bactéria também, né? Onde o DNA é mais provável de ser encontrado na região, ok? Bom, vamos comentar rapidamente aqui sobre o DNA mitocondrial, está finalizando já. O nosso DNA, por exemplo, humano, nós temos aí cerca de mais de 16 mil pares de bases nitrogenadas. 16.500 e alguma coisa. Pares de bases nitrogenadas. Tá? No DNA mitocondrial, normalmente, aí, por uma molécula, ela é circular. Tá? É um número inferior a esse. E, obviamente, é uma cadeia dupla. Tá? É circular e cadeia dupla. Se você observar aqui na outra imagem, tá? É um DNA circular. Ah, professor, aqui não parece um círculo. Bom, ele é fechado. Tá? Ele é circular. Nós chamamos de circular porque ele é fechado. Todos os transcritos aí, produto de tradução, ficam na organela. Não há exportação de RNA ou de proteína de mitocôndria para fora. Não tem isso. Não tem. Fica para mitocôndria. Pode sair do núcleo da célula aí para mitocôndria, o produto lá do citosol, mas o inverso não acontece. Bom, tem um gene que é muito importante, que é o citocromo C oxidase. Mais especificamente é o citocromo C oxidase subunidade 1, que é conhecido normalmente aí, carinhosamente como COI. Tá? COI. O COI é um gene específico do DNA da mitocôndria. Ele é muito estudado hoje, esse gene, porque ele é pequeno. Não, quer dizer, ele não é estudado só porque ele é pequeno, porque ele apresenta evidências aí da evolução das mitocôndrias, claro, tá? Mas ele é ele é pequeno, porque as mitocôndrias que apresentam aí em torno de 600 pares de base nucleotídeo, tá? De certa forma, bem pequeno. E é fácil de ser estudado, tá? O que ele faz? Ele codifica a enzima que está envolvida no transporte de elétron na respiração. Além disso, né? Tá? Ou seja, aquele processo que nós vimos lá, de produção de energia, formação do acetil-CoA, ciclo do ácido cítrico e cadeia transportadora de eletrotransporte, acontece graças a esse gene. Ele codifica essa enzima que transporta os elétrons para a respiração celular. Certo? Ok. Então é isso, pessoal. Eu destacaria, então, se você não percebeu até agora, no final dessa aula, a gente pode destacar algumas funções da mitocôndria, que não é só fornecer energia. Ela age como algo que poderíamos dizer termogênese, como uma termogênese, tá? Produz ATP, fornece energia, e biossíntese de moléculas. Eu destacaria essas três funções, tá? Você verificou lá, quando ocorre a fosforilação oxidativa, nós temos a formação de radical livre. Lá no finalzinho, deixa eu voltar aqui. Vou voltar aqui. Você verifica aqui, ó, isso aqui é radical livre. Esse O negativo aqui, isso é radical livre. É um radical livre superóxido, tá? A mitocôndria, ela possui um sistema de proteção. Vai chamar atenção para isso agora, pode ter passado na hora que eu fui explicar essa imagem. Ela possui um sistema de proteção para antioxidante. Isso aqui é deletério, né? Isso aqui pode interromper a respiração celular, que é para o controle desse radical livre formado. Mas quando esse sistema de antioxidação ele está descontrolado, pode gerar uma cascata de radicais livres que vão acabar com a produção de radical livre, denominada hidroxila, que essa não é deletéria. E isso vai atacar a membrana e o nucleolo. Ou seja, você vai parar de respirar. Quando esse processo ele começa a sair do controle, a mitocôndria vai fazer a sua última função, que essa é fisiológica, acontece naturalmente. É uma outra função da mitocôndria, que é a apoptose. Certo? O que é a apoptose? Claro, eu explico melhor isso lá em patologia, mas a apoptose, por mecanismos próprios, a mitocôndria ela vai ativar enzimas ali que são capazes de fazer com que a célula programe a sua morte. É isso que acontece. Curioso, né? É isso mesmo. Pois é. A mitocôndria é responsável pela vida, fornece a respiração, mas também ela é responsável pela sua morte.
tá? Curioso isso, legal, não é? Então é isso, turma. Se essa aula estiver no YouTube, bote aí sua dúvida nos comentários, pergunte aí à vontade. Se você gostou dessa aula, dê um gostei. Se não gostou, também pode colocar aí. Até!